Olá galera, tudo bem? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aí, no volume 3 do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Vamos trabalhar aí a semana 2 relativa ao terceiro ano do ensino médio regular. Falaremos aí sobre associação de resistores em paralelo e associação mista. Tranquilo? Mas antes que possamos desenvolver as atividades, eu peço para vocês: inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e, se essa aula for útil, deixe aquela curtida pra gente. E aí, vocês estão prontos? Vamos lá, galera. Vamos resolver a atividade 2 relativa à segunda semana aí do terceiro ano, do ensino médio. Pois bem, diz o seguinte: 4 lâmpadas associadas de acordo com o esquema apresentam as seguintes inscrições nominais. A lâmpada L1, ela quando submetida a uma tensão de 20 volts, terá uma potência de 10 watts. A lâmpada L2, quando submetida a uma tensão de 20 volts, terá uma potência de 20 watts. L3 terá uma potência de 5 watts quando submetida a uma tensão de 10 volts. E L4, quando submetida a uma tensão de 10 volts, terá uma potência de 10 watts. Aí ele pergunta para você, certo? O que é verdadeiro aqui. Primeiro, ao ligarmos a chave, observamos que nenhuma lâmpada se queimará e o amperímetro ideal acusará a passagem de corrente total do circuito. Será que é verdade? Ou será a letra B? Nenhuma lâmpada se queimará e o amperímetro ideal acusará a passagem de corrente igual à que passa por L1. E aí, será que a letra B é verdade? Letra C afirma para vocês: nenhuma lâmpada irá acender, pois foram ligadas fora da especificação do fabricante. E aí? E D, as lâmpadas L1 e L3 se queimarão. Pois bem, galera, gente, isso aqui é uma atividade mais elaborada, certo? Então, ela requer uma análise aí com uma boa pegada teórica. É o que nós vamos fazer logo. Vamos falar um pouco sobre a teoria aqui, certo? E já adianto, ela é uma atividade que vamos fazer passo a passo para que vocês possam entender. Então, primeiro, vamos falar como eu defino uma associação em paralelo. Esses 3 resistores aqui, eles estão ligados em paralelo. Por quê? Porque os 3 resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial, tensão, ou também chamada aí vulgarmente de voltagem, certo? Então, eu tenho aqui R1, R2 e R3, e essas 3 resistências estão submetidas a uma tensão V. A tensão V aplicada em cada resistor da associação é sempre a mesma, ou seja, V, que é a tensão do gerador, é igual a V1, que é igual a V2, que é igual a V3. Eu quero que vocês percebam que se eu cortar o fio aqui, que chega até R2, R2 pode se apagar, mas R1 e R3 continuarão funcionando. As ligações são independentes. É como se eu pegasse cada resistor aqui, e de forma independente e ligasse a mesma bateria. V é a tensão submetida a R1. R2 está submetida à mesma tensão de forma independente. R3 está submetida à mesma tensão V de forma independente. Assim eu defino uma associação em paralelo. Continuemos aí. Outra característica. Eu gostaria que vocês observassem que daqui do gerador sai uma corrente I, que é a corrente total que deixa o gerador. Quando chega-se nesse nó, essa corrente se divide. O resistor de resistência R1 ficará sujeito a uma corrente I1. A corrente I2, parcela de I, I2, atravessará o resistor de resistência R2. E o resistor de resistência R3 ficará aí sujeito a uma corrente I3. Se eu somar I1 mais I2 mais I3, o total será o mesmo valor de I, que abandona, que deixa o gerador. Então, uma associação em paralelo é um divisor de corrente. Como que eu calculo a resistência equivalente? Nós já até falamos o que é isso, É aquela resistência que eu poderia substituir por essas 3 e ela sozinha teria o mesmo efeito dessas 3 trabalhando, Resistência equivalente. Ela sozinha tem o mesmo efeito das 3 trabalhando.
Basta pegar essa equação, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3. Essa equação aqui, ó, vai me ajudar a encontrar o valor da resistência equivalente desse circuito. Detalhe aí, ó. A resistência equivalente, gente, é sempre menor que a menor das resistências. Isso aí é uma característica de associação em paralelo. Outro detalhe, né? Resistência, gente, não é o ato de resistir à passagem. Quanto menor é a resistência, mais facilidade o elétron encontrará em atravessar o resistor. Então, a maior intensidade de corrente elétrica atravessa o resistor de menor resistência. A diferença de potencial é constante. A corrente é proporcional ao inverso da resistência. Menor a resistência do resistor, maior a intensidade de corrente calculada que atravessa lá aquele resistor. Características de associação em paralelo. E agora, e a tal de potência? O que seria a potência? Imagina que eu tenho uma lâmpada aqui, ó. Ela está acesa, ela está convertendo energia, não está? Ela está convertendo energia elétrica em energia térmica. Então, energia elétrica em energia luminosa mais energia térmica. O que é a potência, gente? É a relação da quantidade de energia que é convertida por unidade de tempo. Então, olha, no sistema internacional, a unidade de energia é o joule. E no sistema internacional, a unidade de tempo é o segundo. Joule dividido por segundo é o famoso watt. Então, a potência aí é dada em watts. E se eu tivesse uma lâmpada cuja potência seja especificada como 60 watts, ou seja, a cada 1 segundo, a conversão de 60 joules de energia. A energia convertida num dado intervalo de tempo. Quando eu falo em potência elétrica, aí, ó, essa equação me ajuda a trabalhar. Eu posso encontrar a potência elétrica multiplicando a diferença de potencial submetida aí ao resistor ou à lâmpada, né, vezes a corrente que atravessa aí o resistor. Pela aquela equação, né, que nós trabalhamos aí como lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Se eu quiser isolar I, encontrar a intensidade de corrente, basta eu dividir a diferença de potencial pelo valor da resistência aí do resistor. Mas eu tenho duas outras formas de encontrar aí a potência. Ó, P é igual a V vezes I. Se eu isolo I e coloco aí, ó, I é igual a V sobre R, no lugar de I eu substituo por V vezes R, V dividido por R, então a potência fica V ao quadrado sobre R. É uma outra equação aí que eu também posso encontrar a potência elétrica. E uma terceira para vocês, ó, mesma coisa, ó, P é igual a V vezes I. No lugar de V, eu substituo, ó, V não é igual a R vezes I. No lugar de V, eu substituo por R vezes I. Final das contas aí, a potência também pode ser calculada como o valor da resistência multiplicado pelo quadrado da corrente que atravessa essa resistência. Essas equações elas vão nos ajudar a trabalhar na atividade, tá bom? De novo, ó, 4 lâmpadas associadas de acordo com o esquema apresentam as seguintes inscrições nominais. É o que eu disse para vocês. Se você submeter essas lâmpadas a essas condições aqui, elas vão brilhar de forma eficiente, da forma que foi projetada. Se porventura você variar essas especificações, a lâmpada pode ter um brilho menor, pouco eficiente, e pode até queimar. A corrente que atravessa essas lâmpadas aqui, ó, ela pode ser maior ou menor que a corrente ideal, certo? Causando aí dano aí ao funcionamento. Tranquilo? Então, vamos continuar aí agora para resolver a atividade. A nossa proposta de resposta vai ser um passo a passo. Gente, tentem me acompanhar. Primeiro, ele me deu aí, ó, as especificações nominais. Ele fala aí que para a lâmpada L1 funcionar de forma eficiente, de forma que foi projetada, eu tenho que submeter a lâmpada L1 a diferença de potencial 20 volts e ela terá uma potência de 10 watts. L2 tem que ser submetida aqui, ó, a uma diferença de potencial de 20 volts para ter uma potência de 10 watts. No caso de L3, ela terá uma potência de 5 watts quando submetida a uma diferença de potencial de 10 volts. E a lâmpada 4, quando submetida a uma diferença de potencial de 10 volts, terá uma potência de 10 watts. Tranquilo? Então, primeira coisa, vamos encontrar o valor da resistência de cada resistor aqui. Eu estou trabalhando com resistores ômicos. A resistência elétrica é constante.
Fazendo uso desses dados aqui, ó, dá para eu encontrar aí a resistência de cada resistor aqui da lâmpada. Então, ó, ele me falou, L me deu a potência aqui, né, da especificação nominal e a tensão. Então, potência é igual a V ao quadrado sobre R. Nós deduzimos essa equação. Se eu quero encontrar a resistência de cada resistor, basta pegar a sua diferença de potencial, levantar ao quadrado, dividir pela potência. É o que vamos fazer agora, ó. A lâmpada L1, a potência 10 watts, quando submetida a 20 volts, certo? R1 seria V1 ao quadrado sobre P1. Então, R1, 20 ao quadrado dividido por 10. 400 dividido por 10. Estou falando para vocês que a resistência aí, ó, do resistor que compõe a lâmpada L1, 40 ohms. L2, ele me dá a especificação nominal. Então, quanto que vale V2? 20. 20 ao quadrado dividido pela potência, que vale 20, dá 400 dividido por 20, R2, a resistência aqui da lâmpada, ó, L2, 20 ohms. Vamos lá, vamos encontrar a resistência aí que compõe a lâmpada L3. Me deu de novo as especificações nominais, basta eu pegar e substituir. V3, 10 volts, 10 ao quadrado, 100 dividido pela potência, que vale 5. 100 dividido por 5, 20 ohms. Isso será a resistência do resistor que compõe a lâmpada L3. E a lâmpada L4, ó, basta eu pegar 10, levantar ao quadrado, né, que é a diferença de potencial aí, dividido pela potência, que vale 10. 100 dividido por 10, então a resistência aí, R4, 10 ohms. Então eu encontrei a resistência aí, ó, de cada lâmpada. Então nós já deixamos aqui para vocês, ó, o valor da resistência de cada lâmpada aqui no desenho. E agora, o que eu faço? O segundo passo, gente, importantíssimo. Isso aqui vai ser nossa referência para a atividade, ó. Encontrar o valor da corrente nominal que deve atravessar cada lâmpada. É o seguinte, para que essa lâmpada tenha brilho eficiente, ela teria ou tem que ser atravessado pela corrente encontrada aqui. Então vamos lá, ó. Mais uma vez, lâmpada me deu a potência e a tensão. Agora eu uso a outra equação, ó. Potência é igual a diferença de potencial vezes corrente. Ele me deu tanto a diferença de potencial quanto a potência, né? Então, intensidade de corrente seria potência dividido por diferença de potencial. Vamos lá, mais uma vez, lâmpada L1, ó. I1 é igual a P1 dividido por V1. I1 seria 10, que é a potência aqui, ó, da lâmpada L1, quando submetida a uma tensão de 20 volts. Então, para que a lâmpada L1 funcione perfeitamente, ela tem que ser percorrida por uma corrente de meio ampere. Será que isso vai acontecer? É assim que nós saberemos se ela vai queimar, se ela terá um brilho efetivo ou se ela terá um brilho menor do que o desejado. Tá bom? Vamos descobrir lá na frente qual a corrente que atravessará a lâmpada aqui. Mas para brilho efetivo tem que ser essa aqui. L2, ó. L2 aqui, embaixo. I2, P2 dividido por V2. I2 seria 20, que é a potência aí, ó, da lâmpada 2, quando submetida a uma tensão de 20. Então, a intensidade de corrente aí, que deve atravessar a lâmpada L2, 1 ampere. Vamos descobrir se isso vai acontecer. Essa aqui vai ser nossa referência para comparação. A lâmpada L3. Quanto que vale o potencial aí? A potência, desculpa, 5 watts. Quando submetida a uma tensão de 10 volts. 5 dividido por 10 e 3 aqui deve ser atravessado por uma corrente de meio ampere para que funcione perfeitamente. E 4, mesmo processo. Gente, basta eu pegar a potência 4, né, que vale 10 watts, e dividir pela tensão aí, 10 volts. 10 dividido por 10, 1 ampere. Então, por I4 aqui também tem que se passar uma corrente de 1 ampere para que eu tenha o brilho efetivo aí, o que eu desejo, né? Então, vamos lá, galera, ó. Corrente que deve atravessar aqui, ó, R1 e R3, ou seja, a lâmpada 1 e a lâmpada 3, meio ampere. Corrente que deveria atravessar ou deve atravessar L2 e L3, 1 ampere. Aí nós vamos descobrir se isso vai acontecer mesmo, mas essa é a nossa referência. Tranquilo? Terceiro passo aí, ó, galera, ó, mais uma vez, dei a malha aí com as resistências respectivas de L1, L2, L3 e L4, e agora eu quero calcular o valor da resistência do resistor equivalente. Quero tirar todas essas aqui e substituir por uma única que cause o mesmo efeito, certo? L1 e L2 são percorridos pela mesma corrente, então estão em série.
Então, L1 e L2 estão em série. Aí eu vou encontrar uma nova resistência que substitui L1 e L2. Eu chamei isso de R13. É igual a 40 mais 20. Ou seja, eu substituo aqui por uma resistência de 60 ohms e teria o mesmo efeito de brilho. Tanto L2 quanto L4 também estão em série. Só tem um caminho. A corrente que passa por L2 será a corrente que passa por L4. Certo? Mais uma vez, L2 e L4 estão em série. Então, o que eu chamei de R24 é o resistor que substitui L2 e L4. Basta eu somar aqui, 20 mais 10, né? 20 mais 10, 30 ohms. Então, por enquanto, resolvi parte da malha aí, Substitui aqui em cima por 60 ohms, substitui aqui embaixo por 30 ohms, sem perda de generalidade. O sistema está funcionando aí como se tivesse com essas 4 resistências. Mas eu quero saber equivalente, né? Eu preciso agora substituir essas duas por uma única. E reparem vocês que a corrente se divide aqui nesse ponto e esses dois resistores estarão submetidos à mesma diferença de potencial. Esse ponto aqui é o mesmo ponto aqui que sai do gerador e esses dois pontos aqui têm o mesmo potencial do ponto que chega aqui no gerador. Tranquilo? Estão submetidos pela mesma diferença de potencial. Posso dizer que agora eles estão em paralelo. R13, 60 ohms. E R24, 30 ohms. Estão em paralelo. Usa aquela equação que eu apresentei para vocês. 1 sobre resistência equivalente, que eu desejo encontrar, é igual a 1 dividido por R13 mais 1 dividido por R24. Substituo os valores. 1 sobre resistência equivalente será igual a 1 dividido por 60 mais 1 dividido por 30. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 60 e 30? 60. 60 dividido por 60, 1 vezes 1. Aqui dá 1. 60 dividido por 30, 2 vezes 1, 2. Logo, 1 sobre resistência equivalente será igual a 3 dividido por 60. Cuidado, gente. Nesse momento, você tem que lembrar aqui de operar corretamente. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 3 vezes a resistência equivalente é igual a 60, tá, galera? Aqui não é 20, não. Aqui seria 60. Há um erro aqui, tá? Então, aqui está correto. 60 dividido por 3. Então, a resistência equivalente aí do sistema seria 20. Eu posso substituir essas 4 aqui, por um resistor cuja resistência seja 20 ohms, que eu terei o mesmo funcionamento. Encontrei a resistência equivalente do circuito. E agora, encontrando a resistência equivalente, eu vou por quarto passo. Encontrar o valor da corrente que atravessa o circuito e a corrente que atravessa cada resistor. Lá atrás, no desenho esquemático lá atrás. Eu quero saber a corrente que deixa aqui o gerador e passa pelo amperímetro. Como que eu faço? Tensão, 20 volts. Resistência total, 20 ohms. Quem vê, ri, né? V igual a R vezes I. Então, a intensidade de corrente total que deixará aqui o gerador, que vai sair por aqui, é igual a 20 volts dividido por 20 ohms. Então, a corrente total que atravessa o amperímetro, 1 ampere. Essa é a corrente que deixa o gerador. Mas essa corrente vai se dividir, né? Para as outras resistências lá. É isso aqui, 1 ampere chegou aqui. E aí? A associação em paralelo na divisora de corrente? Uma parcela da corrente aqui, vai para cá, que eu vou chamar de I'. Passa pelo L1 e por L3. E I', passará por L2 e por L4. Se eu somar o valor de I' mais I', terá que ser 1 ampere, ou seja, a corrente total. Tranquilo, galera? Vamos descobrir o valor de I'. Como está em paralelo, tanto L1 quanto L3, aqui, L1 mais L3 está submetido à mesma diferença de potencial, 20 volts. Então, 20 é igual a 60, que é a soma de 40 mais 20, vezes I'. Então, I', 20 dividido por 60. Então, o valor da corrente que atravessa L1 e L3, 1/3 de ampere. Mesma coisa aqui agora, nesse caso aqui embaixo, L2 e L4 será percorrido por uma corrente e 2 linhas. Certo, galera? Quanto que vale a soma de L2 mais da resistência de L2 mais a resistência de L4? 30, né? 20 é igual a 30 vezes I'. I' será igual a 20 dividido por 30. Ou seja, a corrente que atravessa a lâmpada L2 e L4
2/3 de ampere. Tranquilo, galera? Agora a gente consegue pensar e resolver a atividade, depois de passar por todos esses processos aí. Viram? O exercício extenso, o exercício elaborado, o exercício difícil. Vocês têm que ter um apego teórico aí, estudar e tentar entender aí. Ó, eu preciso agora da corrente nominal lá do passo 2, ó, corrente nominal. Para funcionar direito, tanto L1 quanto L3 devem ser percorridos por uma corrente de meio ampere. Mas vocês percebem que quem passa por L1 e L3 é I' e vale menos do que meio, 1/3 de ampere. Então, L1 e L3 não vão queimar. Também não vão ter o brilho ideal. Vão ter um brilho menor que o desejado. Por quê? Porque a corrente que atravessa tanto L1 quanto L3 é menor do que a corrente de projeto, a corrente nominal aí, que ela foi projetada para trabalhar. Certo? E agora, ó, a corrente que atravessa L2 e L4 é de 2/3 de ampere, que é menor do que a corrente nominal I2 e I4, ó, que vale 1 ampere. Também L2 e L3 não vão queimar. Tranquilo? Então, nenhuma das 4 lâmpadas aí se queimam, certo? Porque a corrente que atravessa é menor do que a corrente de projeto aí. A corrente que ela foi projetada aí pela especificação para trabalhar. Então, vamos lá. Vamos ver aí qual a opção correta. Letra A. Nenhuma lâmpada se queimará. Sim, porque nenhuma das 4 lâmpadas está submetida a uma corrente maior do que a sua nominal. L1 e L3 está submetida a 1/3 de ampere, que é menor do que meio ampere. L2 e L4 está submetida a 2/3 de ampere, que é menor do que I2 e I4, que vale 1 ampere. Certo? E o amperímetro ideal aqui, ó, acusará a passagem da corrente total do circuito. Sim, gente, a corrente total do circuito, 1 ampere. Repara que os elétrons abandonam aqui o gerador e passam aqui, ó, pelo amperímetro antes de chegar no nó aqui. Então a corrente que ele acusa, 1 ampere, certo? Que é a soma de linha mais de 2 linhas. 1/3 mais 2/3 daria 1. Então está correto, galera. Letra E é a resposta. Vamos ver se as outras estão erradas. Nenhuma lâmpada se queimará. Ok, até aí tudo bem. E o amperímetro ideal acusará a passagem da corrente igual à corrente que passa por L1. Por L1 passa quanto, gente? 1/3 de ampere. Quanto acusa o amperímetro? 1 ampere. Então não, gente, ó, isso aqui está errado, tá bom? Amperímetro acusa 1 ampere e não 1/3 de ampere. C. Nenhuma lâmpada acenderá, pois foram ligados fora da especificação do fabricante. Não, gente, ó, realmente a intensidade de corrente que atravessa lá é menor, cada lâmpada comparado com a especificação nominal. Mas elas acendem com brilho menor que o desejado, certo? Elas acendem sim, só que a conversão de energia aqui, ó, por unidade de tempo não é a ideal. Então, elas têm brilho, mas um brilho menor que o desejado. E a letra D aí, todas as lâmpadas, não, as lâmpadas L1 e L3 se queimarão? Não, nós vimos que L1 e L3, para se queimar, elas têm que estar submetidas a uma corrente maior que meio ampere. E a corrente que atravessa aí, L1 e L3, é menor que meio ampere. É 0,33 aproximadamente, né? 1/3 de ampere, né? Então, isso aqui também está errado. Ó. Como I' é 1/3 de ampere, que é menor que meio ampere, as lâmpadas não se queimam. Tranquilo, galera? Galera, está aí a solução do exercício. Resposta letra A. Mais uma vez, não é um exercício fácil, é um exercício extenso. Deixamos o passo a passo da solução aí. Qualquer dúvida, por favor, deixa aí a dúvida em nosso canal, que nós temos o prazer em responder. Nós estamos muito felizes do contato que estamos tendo com vocês, viu, galera? Eu peço para vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para receber os vídeos aí que estão sendo lançados aí semanalmente. E se essa aula foi útil, deixa aquela curtida para nos ajudar. Gente, muito obrigado. Sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online, e agradeço muito a atenção de vocês. Bye, bye!